Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula, iremos responder e explorar o seguinte tema: o que é a derivada? Temos aqui um intervalo aberto, contido em R, e a função de I em R, uma função real. Aqui está a definição de derivada, é o limite de f de x mais h, menos f de x sobre h, quando h tende a zero. E aqui algumas notações muito utilizadas para esta ferramenta matemática. E nós veremos este assunto agora. Vejamos então, com mais detalhes, o que é a derivada. Bom, aqui está a definição dela. A derivada f' no ponto x, tá? F' de x é definido por um limite. Mas, da teoria de limites, nem sempre o limite existe. Para que ele exista, tem que existir os limites laterais e eles serem iguais. Portanto, nem sempre irá existir a derivada, tá? Outro ponto importante também, essa notação d dx é devido ao matemático alemão do século XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz, tá? Que introduziu a notação d dx aplicada em f de x, dy dx, e essa notação também é utilizada em alguns livros, tá aí? Bom, vamos lá ver um exemplo de derivada. Vamos pegar a função, vamos pegar uma função aqui, o exemplo nosso. A nossa função é f de x igual a x quadrado. Então, dada a função f de R em R, onde ela pega um x e associa com o quadrado do próprio x, tá? F de x igual a x quadrado, determine f' de x, tá? Então, vamos calcular a derivada de f de x igual a x quadrado no ponto x qualquer. Vamos para a resolução. Bom, vamos começar com calma aqui. Nós temos que f de x é x quadrado. Isso implica que, bom, vamos ver a lei de formação. Ela pega o que está lá dentro e eleva ao quadrado. Então, quando eu calculo f de x mais h, ela vai pegar o que está lá dentro, x mais h, e vai elevar ao quadrado, tá? Tem que ter isso em mente no cálculo da derivada. Assim, f' de x, vamos escrever aqui a definição, é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, quando o meu h está tendendo a zero, tá? No cálculo de limites, podem surgir indeterminações matemáticas, do tipo zero sobre zero, infinito sobre infinito, 1 elevado a infinito e assim por diante. E devemos, então, eliminar tais indeterminações, tá? Vamos, então, calcular esse limite. É o limite quando h tende a zero. Quem que é f de x mais h? Está escrito aqui, x mais h ao quadrado. Quem que é f de x? X quadrado por h. Observe que se eu substituir aqui o h por zero, eu tenho x quadrado menos x quadrado, eu tenho zero no numerador. E se eu substituir também o h aqui por zero,
eu tenho 0 sobre 0. Então, estou com uma indeterminação matemática, tá? Então, vamos eliminar ela. Eu vou eliminar simplesmente desenvolvendo o numerador. Então, quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 que multiplica o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo e menos x quadrado sobre h. Nós observamos que o x quadrado pode ser, né, simplificado ali, né, tem sinais opostos, e eu terei então esse limite aqui. Limite quando h tende a zero, sobrou 2xh mais h quadrado. Eu posso colocar o h como fator comum em evidência. Vai ficar 2x mais h dentro do parênteses sobre h. Como o meu h aproxima-se de zero e tende a zero, então ele não é zero. Então podemos simplificar. Restou então limite quando h tende a zero de 2x mais h. Uma vez que eliminamos a indeterminação matemática, podemos agora substituir o h por zero. Então vai ficar 2x mais 0, que é igual a 2x. Então, a derivada de f de x igual a x quadrado no ponto x, tá? É igual a 2x. Esse ponto x é um ponto arbitrário. E num ponto particular, tá? No ponto x igual a x0. Para eu determinar a derivada, então vamos escrever isso. Para x igual a x0, tá? Nesse exemplo aí, basta eu substituir aqui, ó, no lugar do x aqui, f' de x, eu substituo f' de x0. Então, eu terei 2x0. Tá? Essa aqui, função aqui, f' de x, ela é uma nova função chamada função derivada. E no caso, se a nossa função f de x é x quadrado, a função derivada é 2x, tá? E também os autores apresentam uma outra maneira de calcular a derivada em um ponto, tá? Então, uma definição de derivada no ponto, podemos calcular assim, se você tem a função derivada, ou f' de x0 vai ser igual ao limite, quando o meu x aproxima-se de x0, de f de x menos f de x0 por x menos x0. Então, esta é uma maneira de calcular a derivada no ponto. Vamos ver o exemplo da derivada no ponto utilizando essa expressão e também fazendo um comentário da interpretação geométrica da derivada, tá? Então vamos lá, exemplo 2. Vamos considerar a seguinte função, seja f de x igual a 1 sobre x, tá? Vamos restringir x maior que zero, poderia apenas x diferente de zero. Eu peguei um x maior que zero. Mostre que o f', a derivada da f no ponto 1, é igual a menos 1, tá? Então, o nosso x0 aqui vale 1. E para mostrar que a derivada é menos 1. Vamos então para a resolução. Então, na nossa resolução, nós teremos que f' no ponto 1, estou substituindo aqui na fórmula do limite, tá? É o limite quando o x tende a 1. A minha f de x é 1 sobre x. F de x0 é o meu f de 1. Então, escrevo aqui, ó, f de 1 é x menos 1. Bom, isso é igual a limite quando o x tende a 1 de 1 sobre x. Quem que é a minha f de 1? A f de x é 1 sobre x. F de 1 é 1 sobre 1, que é o próprio 1 mesmo. E aqui vai ficar x menos 1. Então, temos
este limite para calcular, tá? Limite de 1 sobre x menos 1 por x menos 1. Novamente, observe que se eu substituo x por 1, eu tenho 1 menos 1, aqui vai ficar 1 menos 1 é 0, e aqui 1 menos 1, 0. Então, eu tenho a indeterminação matemática do tipo 0 sobre 0, tá? E vamos, então, dar um jeito de eliminar essa indeterminação matemática. Então, vamos continuar aqui. F' de 1 é igual ao limite, quando o x tende a 1, de... Vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó, do numerador. O mínimo vai ser aqui x, né? Entre x e 1 é x. Aqui vai ficar, então, x dividido por x é 1, então vai ficar 1, menos x dividido por 1 é x, vezes 1 é x. 1 menos x por x menos 1. Bom, vamos dividir a fração, então vai ficar limite, quando o x tende a 1, conserva-se a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, tá? 1 sobre x menos 1. Posso simplificar esse x a menos 1, tá? E vamos ter esse limite aqui, então. O f' no ponto 1 é o limite quando o x tende a 1 de menos. Há um detalhe importante aqui. 1 menos x é o contrário de x a menos 1. Então, quando eu simplifico, vai sobrar um menos 1 aqui em cima. Menos 1 sobre x. Substituindo o x por 1, vai ficar menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Então, está provado, tá, que a derivada no ponto 1 de 1 sobre x é igual a menos 1, tá? Deixa eu comentar brevemente aqui o que vem a representar esse menos 1. Então, aqui eu tenho os eixos cartesianos, né? O sistema de coordenadas cartesianas, e a função f de x igual a 1 sobre x é uma hipérbole equilátera. Então, aqui ela tem esse aspecto aqui, tá? Eu estou considerando apenas o x maior que 0, mas ela também tem um outro ramo aqui, ó. Tá? Então, até tracejei ali. E no ponto x igual a 1, se 1 para x é 1 para y. Temos esse ponto aqui. E agora, nós vamos desenhar aqui uma reta tangente ao gráfico dessa função. Então, aqui é uma reta tangente, tá? E vamos destacar aqui esse ângulo aqui, ó, que a reta tangente formou com o eixo x, o ângulo θ. E a tangente de θ, então, ou seja, a tangente do ângulo que a reta tangente forma com o eixo x é igual a f' no ponto 1, que é igual a menos 1. E se eu tomar a função inversa, que eu pensar assim, qual o ângulo θ cuja tangente de θ é menos 1, verá que θ é 135 graus. Então, esta é a interpretação geométrica da derivada, tá bom? Então, está aí apresentado no canal Fatos Matemáticos a definição de derivada e também a definição de derivada em um ponto x igual a x0. Convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades.